poeira no chão. A vida deles, nas suas mentes, é como um risco de uma estrela cadente no céu, passa tão rápido, não faz o menor sentido, enquanto que você, quando aceita Jesus Cristo, sabe que está caminhando para a eternidade. Ao sair dessa vida, você caminhará ao lado de Cristo, a sua vida não termina aqui, continua lá. A vida continua lá. Nós não estamos mais nesse tempo, irmão, de negligenciarmos nada, de sermos mais ignorantes a respeito do monte de coisa, porque senão nós vamos enfileirarmos junto a esses que tais coisas praticam. E aí a punição será igual. Você já imaginou? Você que está há anos na igreja, está engrossando as fileiras daqueles que estão em rebelião contra Deus, simplesmente porque eu não sei? Pois se a criação revela Deus e nós devemos buscá-lo só porque a criação de Deus o revela, imagina você que está na igreja, tem a Bíblia e ainda assim está engrossando as fileiras daqueles que estão em rebelião contra Deus. Enquanto pessoas, grupos pequenos de pessoas propõem-se legalizar o aborto no nosso país, você talvez sem saber, porque não estou nem aí para a política, engrossa fileiras junto com eles, no período das eleições, você vota nessas pessoas, você se envolve com essas pessoas, dá ouvido a essas pessoas, mas eles lá, aonde você não sabe, você não pesquisa, não entra no site para saber o que está sendo votado, está junto com essas pessoas, trazendo ira de Deus sobre a sua vida. Não há meio termo aqui. Uma nação, quando ela institui, o pecado sempre permeou a humanidade, mas uma nação, quando ela coloca como lei, ela institui o pecado, o assassinato de um inocente, a coisa vai ficar ruim para esse país. Um país que, aí o IBGE dá conta, de uns tempos atrás, tinha 50 milhões de evangélicos, hoje deve ter uns 60 milhões. Já imaginou? Um país que tem 200 e poucos milhões de habitantes e 60 milhões de evangélicos, e ainda assim temos na nossa Constituição, se passar, se isso for votado, em que pode se fazer aborto em qualquer etapa da gravidez, onde se espedaçam a criança, e esse mesmo tribunal, ele vai lá e solta, liberta um criminoso, o maior criminoso do país. Você imagina, na justiça de Deus, na balança de Deus, olhando para uma nação dessa, solta o maior traficante, e ele desaparece, mas autoriza o assassinato de uma criança inocente. Essa geração, juntamente com a igreja indolente, dormente, pagará um preço altíssimo. Estão brincando, dormindo, sendo amigos, enfileirando, assistindo vídeo, dando like, e quem está em declarada rebelião contra Deus, você será punido junto com eles. A preguiça não é desculpa. Você vive no século 21, a informação está aqui. Ser um ignorante não é mais desculpa. Não saber das coisas não é uma desculpa. O tempo perdido que você tinha, irmão, você tem que deixar ele para trás hoje, se ocupar com aquilo que tem repercussão eterna. Propõe-se votar um projeto de lei que tenta enfiar sorrateiramente na escola uma coisa chamada ideologia de gênero. Se você for ler o projeto, vê a explicação do partido político que fala sobre isso, eles vão dizer não há a palavra ideologia política no meio, ideologia de gênero no meio, não é bem isso, é só um respeito às crianças que não se sentem no gênero que nasceram, nasceu menino, mas não se sente menino, é só para ele ser respeitado. Meu querido irmão, bullying e respeito já está na Constituição, e se houver um desses, esses princípios forem quebrados, a lei já ampara. A questão é, através disso, penetrar um assunto que para uma criança é um absurdo.
Foi assim que a gravidez apareceu em massa nas décadas de 80, 70, 80 e 90. Por quê? Porque quando não se havia quase caso nenhum de gravidez na adolescência, enfiaram nas escolas cartilhas, professores falando o tempo todo sobre sexo com adolescentes. O que eles fizeram? Gostaram da ideia e foram praticar. O que se tem de filho que não tem pai ou mãe hoje é um absurdo. E eu, por estar na minha igreja, sinto mais à vontade para falar. Eu vejo essa multidão aqui, não sei da vida pessoal de ninguém, pode ter alguém aqui nessa situação. Ainda assim eu falarei. Se alguém não falar, você irá para o inferno e só vai descobrir quando atravessar o véu do tempo, quando você romper a eternidade, morte ou na vinda de Jesus, aí sim será tarde demais. Enquanto estamos aqui, dá tempo de chegar em casa e dar um reset na nossa vida passada e falar: Jesus, a partir de hoje eu quero mudar a minha vida. Não estamos num tempo de brincadeira. Não dá para fazer isso. Então, aqueles pais que estavam na época, era um tal de pó de ouro, dente de ouro, revelação para lá, revelação para cá. A irmã engravidava, revelava se era menino, se era menina, até porque é muito fácil, isso aí é um binário, é uma coisa ou outra, não tem outro, não dá para ser outra coisa, é muito fácil. Você tem 50% de chance de acertar. A minha irmã, pouco tempo, né, ficou grávida, a irmã falou: você vai ter uma linda moça. Minha irmã ficou toda empolgada, nasceu um menino. Aí a irmã: eu me enganei. Meu irmão, enquanto isso, os nossos pais, a geração passada, estava envolvido com coisas que atende muitas vezes é o ego da sua religião, porque nós somos pentecostais, o povo onde Deus opera milagre, não sei o quê. Na geração seguinte, perderam os filhos. A investida do diabo não é contra aqueles que já estavam seguros. Combater esses crentes, perseguir esses crentes. Eles tiveram o exemplo de todo o Império Romano e Idade Média. Perseguir cristão faz aumentar. Persegui-los com armas. A fogueira eles resistiram. A crucificação até de cabeça para baixo, resistiram. A perseguição da espada, resistiram. Agora, a mente deles, o ataque frontal, a longo prazo, aonde eles não estão olhando, para onde eles não querem se envolver nesses assuntos de mundo político, negócio de filosofia, ideias que surgem aí no mundo. Não, queremos saber disso. Então é lá que nós vamos trabalhar. Essa geração aí está difícil, mas os filhos deles, nós vamos ganhar. A estratégia do diabo nunca deu tão certo. O que tem de jovens na igreja com mentalidade materialista, mundana, satanista, e tudo que tem contra Deus vem do diabo. Não é brincadeira. E vocês sabem por quê? Porque os pais, a igreja, enfim, a nossa comunidade em geral, meio que negligenciou. Eu cheguei nessa igreja em 2007. E eu cheguei aqui justamente no meio dessa confusão. A época que eu estava indo para a faculdade, a época fazendo faculdade de história, é o antro, é o centro desse tipo de coisa. Perguntei uma coisa aqui para alguns irmãos, na época eram os meus mentores, e eu fiquei esperando a resposta tão simples de algo até hoje. Até hoje. Irmãos, é tempo de nós investirmos tempo nessas coisas. Os jovens estão aqui cheios de perguntas. Daniel, toda vez que me vê, pergunta alguma coisa. Toda vez que me vê, pergunta alguma coisa. Porque lá na escola, só Deus e Ele sabe como os professores estão trabalhando na mente dos jovens. E eles vão sendo bombardeados. Ele começa a ver que o professor dele parece ser mais inteligente que meu pai. O que ele fala faz sentido, porque ele tem uma capacidade intelectual muito maior que seu filho, porque é novo, não tem a formação ainda intelectual, psicológica ainda. Qualquer coisa pode fazer sentido, qualquer coisa é facilmente dobrável. Lá dentro da sala de aula, ele é constrangido pela classe, e ele fica retraído no canto, e ali, e vai sendo martelado. Desde o mais primeiro aninho até sair da faculdade, a mente dele está dominada.
Essa é uma grande realidade. Então lá na escola, vai sendo bombardeado, vai sendo colocado as coisas, e ele começa a perceber, esse camarada sabe mais que meu pai, e são professores, geralmente são legais, os alunos desenvolvem uma afetividade com o seu mentor, com o seu professor. E aí aquela coisa vai, e quando vai se tratar, por exemplo, de criacionismo e evolucionismo, quando se trata do criacionismo é de modo debochado, é assim, esse povo doido que acredita nisso, só falam para debochar, para reprimir o aluno que crê naquilo, e quando fala da teoria da evolução, é colocado como ciência, como algo sério, que só as pessoas inteligentes é que defendem isso. Se você não defende isso, logo você é um tolo, você é um bobo. E assim vai, e assim vai. Daqui a pouco a pessoa está perdida na igreja, está assim, não faz sentido. E o pai vai perdendo para aquela pessoa. O pai não conversa, o pai não tem conhecimento profundo também, e também porque não quis ter, porque hoje livro é muito fácil de comprar, saber das coisas é muito fácil. Eu digo para você com todo respeito, meu irmão, não temos desculpas para isso. De sentar lá com o seu filho, pega lá o caderno dele, o livro didático, e dá uma olhada. Qualquer coisa você vai na escola e diz como que as coisas funcionam, e vai lá, olha de novo, e acompanha, ajuda a fazer o trabalho, vai lá nas reuniões, nas coisas que acontecem na escola, acompanha de perto. Você se torna um amigo dele e o mentor dele. Se o seu professor te dá um argumento, se o professor dele dá um argumento, você tem dois. Você conhece tanto o que o professor disse, como o que o professor não disse. E aí você fala, não, você não sabe de uma coisa, Jairo. Eu oro demais para os meus filhos. Meu negócio é oração. Esquece isso aí, rapaz, vamos orar. Você vai orar por quê, se você nem sabe? Você está orando para o seu filho, não é da Hora Maria, mas o seu filho está sendo vítima do ateísmo, é do lesbianismo, é do homossexualismo. Em Minas Gerais, uma professora teve o disparate para alunos do 5º ano, colocar eles para terem relação menino com menina com menina, e depois chegar lá na escola e contar a experiência. E você acha que seu filho vai te contar isso? Você nem é amigo dele, o menino vem perguntar uma coisa, sabe lá menino, quero saber se você não estuda, o que você está fazendo na escola? Aí o menino fica assim, não vai te falar. Quando você descobrir, ele está dizendo, pai, eu estou indo morar com fulana, estou indo ciclano, estou morar sozinho, não dá, não sei o quê, e sai de fininho, e você fica com aquela maior cara de tacho, pensando, o que aconteceu com meu filho? Você estava orando talvez por algo que o seu filho não estava sendo vítima, e é disso que o diabo se aproveita, da sua ignorância. O irmão disse para mim um tempo desse, eu quero subir lá naquele convento e gritar os 4 ventos, isso aqui é idolatria, não sei o que. Eu falei, meu irmão, da sua igreja, ninguém está querendo ir adorar Maria, mas lá dentro da sua igreja tem um monte de gente caindo em coisas que você nem sabe que existe. Isso é uma realidade inegável, uma coisa chamada feminismo, mas passa como um vento no meio das mulheres. Uma coisa é que tira dos homens a masculinidade, passa como um vento no meio dos homens, e em todos os detalhes da vida pega, desde a sua vestimenta, ao modo de falar, ao modo de sentar, ao modo de se portar. Vê uma barata, ele sai correndo desesperado, porque a masculinidade, aquela coisa de um homem corajoso, foi-se embora, porque ele ensinado a ser delicadinho. Não que você tem que ser ignorante, o brutamonte. E eu não estou brincando, irmão, fazendo isso aqui para tornar a coisa engraçada, não. Isso é sério, é fazer os homens deixar de ser o provedor do lar, o responsável por lar, a palavra final. A esposa tem uma dúvida, o meu marido sabe. O filho tem uma dúvida, o meu marido fica até de madrugada. Vou mandar meu filho perguntar, estudando, orando. Ele não sabe, mas aprende. Nele nós temos segurança. No meu marido, no meu esposo, diz a esposa, eu tenho um porto seguro. O filho pensa, no meu pai, esse coitado desse professor, coitado dessas pessoas, não sabe o que meu pai me ensina. Ele pode levantar, repreender o professor dentro da sala de aula, porque essas pessoas parecem sábios, mas não são. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou na minha igreja, eu tenho mais liberdade para falar, e eu sinto muito se alguns podem não gostar, mas no meio pentecostal, por ter dons,
por orar e Deus fazer coisas, nós negligenciamos outras. Gravidez na adolescência, dentro da igreja, um monte. Infelizmente, não digo isso com nenhum prazer. Meninas da igreja que se deram a lesbianismo, que eu acabei de ler, um monte. Jovens, homens já velhos, deixando a igreja e indo morar com outro homem. Você acha que de repente o pessoal aqui na igreja resolveu se dar a isso? Essa coisa está minando você, a sua família, fora da igreja. Lá onde você diz que, não, isso não é coisa para crente não. Crente não se mete com isso não. Crente não precisa nem ficar sabendo disso não. Aí o inimigo falou, opa, maravilha. Aqui eu vou derrubar você. Com as coisas que, pelo celular. O celular virou uma tragédia para nós, para a nossa geração. Só que o meio da mensagem, pelo qual transmite, não é o problema. Essa máquina não é o problema. O problema é o que chega através. E você não faz ideia de como combater, não sabe o que é, não sabe o que fazer. E a coisa chega na sua família, para você mesmo, para o seu filho, e não sabe o que fazer. Porque não conhece o perigo daquilo. Lá nas décadas passadas, demonizava-se a televisão, um absurdo, isso é um problema, mas não ensinava para os filhos, de maneira categórica, racional, o que chegava ali é que é o grande mal, é o grande problema. Aí você não deixava a televisão entrar na sua casa, mas tudo isso aparecia na TV, na propaganda, na escola. Então, combater o inimigo é que era o correto, combater um aparelho, tirar dentro de casa. Os filhos iam para a casa do vizinho assistir, os filhos foi, todo mundo hoje tem uma televisão dentro de casa, e a coisa foi, e a ideologia entrou na mente da nossa geração. Aí, aquela geração minha, mesmo os que voltaram para a igreja, são todos sequelados, porque não aprenderam as coisas corretamente com os pais quando deveriam. Voltaram para a igreja, tem dificuldade para ser um marido exemplar, tem dificuldade para ser esposa, tem dificuldade para saber como criar um filho. Ele aprendeu a ser todo melindroso e vai ensinar o filho desse modo. Tem um monte de filho difícil, pirracento, que não aprende as coisas, não sabe respeitar os mais velhos. Não é esse ensinamento mais, porque isso é coisa de retrógrada, isso é coisa que vem de lá do mundo, não é da igreja. A Bíblia ensina que os mais velhos devem ser respeitados, devem ser ouvidos, deve ser guardado um respeito pelos mais velhos. Mas isso lá no mundo, na cultura mundana, o que seu filho aprende na escola, é que esse tipo de coisa é retrógrada, é coisa do passado. Aí o seu filho, você não quer ser chamado de retrógrado? Retrógrado eu? Que isso, tá doido? Eu sou uma pessoa moderna. As pessoas gostam de ser chamadas, é uma mãe moderna, aí a mãe fica toda assim. Um pai moderno, ele fica todo assim. Uma avó moderna. Esse modernismo aí é os que toleram um filho, por exemplo, levar a namorada e dormir lá no quarto. Ele sendo crente, meu filho não é, mas a casa é sua, rapaz. Aí o pai moderno, ele tem medo de ser chamado retrógrada. Meu querido irmão, as nossas bases têm mais de 2000 anos. Você está muito mais do que retrógrada com 2000 anos. Da onde é que está a sua base? Ser retrógrado para nós é elogio. Quem quer ser chamado de retrógrado? Você é velho, você é antigo. Aí a pessoa fica assim. Primeiro que ele não tem argumento, ele não sabe do que se trata, ele não consegue sequer argumentar. Se a sociedade sair desse retrógrado que você fala, essa sociedade vai afundar numa lama imoral, vai ser destruída. Assim como vários impérios, quando se tornaram imorais a um ponto, foram exterminados. Eles sucumbiram sob o peso da imoralidade, do pecado. Deixaram de existir. É isso que você quer para a sua sociedade? Essa massa amorfa, eles são moldados ao sabor das coisas, porque ele não tem uma base. A igreja, a família, a Bíblia é a base aonde você está ancorado. Quem não tem isso, ele não tem nada. Aí aparece qualquer ideia. Por isso que ele segue o feminismo, segue
as ideias ambientalistas, aí segue assim, porque é uma causa. Nossa, a minha vida é um lixo, não faz o menor sentido, então esse negócio que parece ser bonito, eu vou seguir isso aqui. Eu vou dar um sentido na minha vida, aqueles defensores ferozes de plantas, de animais, que não devem, em hipótese alguma, serem destratados, serem tratados com descaso. Não é disso que eu estou falando e vocês sabem muito bem. Mas as pessoas ajudam a aprovar leis que defendem mais os animais e as plantas do que o ser humano. Agredir um animal pode te causar um problema jurídico muito maior do que aquele infeliz maior traficante do Brasil, fora liberto. Foi embora, pegou um avião e saiu do país. Esse é o país que você vive. Você não pensa nisso. Você pensa que Deus não está sabendo, nem Deus e nem o diabo está envolvido nisso. Não quer saber? Então também não estou não. Largar esse negócio para lá. Deus está envolvido porque vai chegar o dia que Ele trará tudo isso a juízo. E o inimigo levando as pessoas para lá, não deixando-as ir a Cristo. Essa é a realidade. Esse é um caso de nós colocarmos a nossa cabeça no travesseiro à noite e ficar pensando: Jesus, tem misericórdia, até você se incomodar, tirar a cabeça do travesseiro, botar o joelho no chão e começar a orar: meu Deus, eu não posso perder a minha família, os meus filhos para o mundo, a minha esposa, o meu marido, esse lixo mundano que está aí, me dá sabedoria para enfrentar tudo isso. Tem tanta coisa no celular para entreter as crianças, os adultos, que se bobear, chega um ponto que nós não paramos completamente de orar, paramos completamente de estudar coisas proveitosas, porque tem muita coisa, você já tem o seu trabalho, as suas ocupações. Aí o tempo que você tem, aí você chega em casa, a primeira coisa, passa a mão no celular e vai dar uma olhada nas coisas, e por ali as horas se vão. Já é uma tática do inimigo para manter você ocupado. Aí você não ora, aí você acostuma com o que é ridículo, mundano. Você acha mesmo que esses parlamentares estão acreditando que é a primeira vez que apresentam um projeto abortista, ideologia de gênero, você acha que eles vão passar de vez? Eles sabem